Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Quero agradecer ao Ricardo Pinto, responsável por este festival, o convite que me fez para estar presente nesse festival. Muito obrigado, agradeço agora diretamente viva voz. Quero agradecer também, não resisti a dizer que sim, por me ter desafiado a apresentar o livro do Conde Arnoso, Jornadas pelo Mundo, que em parte é este que nós temos à nossa frente agora, em parte é também um livro de Francisco José Viegas, que foi o editor, mas não foi simplesmente o editor. O conjunto de notas que dão enquadramento ao livro é quase outro livro e ajudam a compreender o que está lá escrito, e por outro lado teve um trabalho ciclópico porque o Conde Arnoso, quando escreveu este livro, no final do século XIX, não seguiu nenhuma regra da romanização dos caracteres chineses, no atual pinyin, por exemplo, que está em vigor, e no fundo era uma tradução sonora. Ele ouvia e escrevia em caracteres latinos aquilo que ouvia, o que depois é difícil em muitos aspectos corresponder à realidade. É um problema que todos os historiadores que se interessam pela história das relações entre Portugal e a China têm, é justamente a ver o que há locais, nomes de pessoas que no século XVII, XVIII eram escritas de uma maneira que hoje são completamente inelegíveis, incompreensíveis nos dias de hoje, à luz do sistema oficial de romanização dos caracteres chineses, nós conhecemos todos pelo pinyin. Este livro é uma raridade do Conde Arnoso. Eu já o tinha, e é uma raridade em boa hora recuperada, porque é um retrato, é dentro da história da literatura de viagens portuguesa, é uma peça rara. E depois é um dos primeiros relatos portugueses sobre a China moderna, entendendo por moderna, engloba a última dinastia, Qin, e ele é um homem muito culto, Conde Arnoso, fez parte daquele grupo, era amigo do Eça de Queiroz, e fez parte daquele grupo dos Vencidos da Vida, que reunia vencidos da vida e convencidos de muitas outras coisas, mas isso é outra história, mas que reunia um grupo de influentes intelectuais, escritores da sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX, onde sobressai hoje o Eça de Queiroz, mas também tinha o Oliveira Martins, e o Guerra Junqueiro também era, não é? O Ramalho, enfim, grandes figuras hoje muito veneradas da cultura portuguesa. O Conde Arnoso, que é um título que foi dado mais tarde, aliás, pelo rei Dom Carlos, quando ele veio à China, era simplesmente o secretário do Tomás Rosa, que veio assinar o Tratado de Pequim, em 1888, que cedeu a Portugal o governo perpétuo de Macau. Sabemos o que quer dizer perpétuo, não é? E ele veio e teve vários meses a viagem. É uma viagem, não é como agora. Ele embarcou, creio que em março, em Marselha, e vem de barco. A descrição que ele faz das pessoas que o acompanham encontra inclusivamente um ministro japonês da guerra, que vinha com um grupo de oficiais japoneses que tinham vindo à Europa inteirar-se dos novos avanços que havia nas sociedades industriais. Então, um dos oficiais conhecia Sintra e falava, e segundo o próprio Conde Arnoso, falava de Sintra com o entusiasmo próprio de um fanático, não era? Como ele dizia. Portanto, era um encantado com Sintra. Era das pessoas que ele encontrava a rota. É curioso como o mundo mudou. A rota que ele percorre é Aden, de Singapura, Saigão. No fundo, ele escalava tudo cidades que eram colónias. Portanto, ele faz um percurso quase de metade do mundo sem sair de impérios europeus. Hoje, isso para nós não é surpreendente se nós pensarmos que há 50 anos, há 70 anos, mais precisamente quando eu nasci, em África só havia 5 países. Hoje são 55 que compõem a União Africana. Então, o mundo era totalmente diferente, e quando ele veio à China em 1888, a China era ainda mais diferente. E o que é curioso é que ele, embora tenha algumas opiniões sobre a maneira de ser do chinês, a cultura chinesa, vê-se que ele tem a noção
da grandeza da cultura chinesa. Ele fica muito surpreendido pelo estado de abandono em que tudo se encontra, mas não ignora que uma parte desse abandono era também sinal de presença bárbara, como ele chama, aliás, dos ocidentais, nomeadamente a destruição, por exemplo, do Yuanyuan, no norte de Pequim, foi feito por um contingente militar anglo-francês, mas tem muitas observações algumas até muito atuais ainda hoje, passado tantos anos e tantas mudanças de regime, quando ele fala que é o país dos formalismos, não é? Os diplomatas, cada vez que ele ia ao ministério, ou então, não era bem um ministério como existe hoje, o Waijiaobu era encarregue das relações com os países exteriores, um departamento que havia todos os funcionários com quem ele lidava, regularmente lhe perguntavam: então a Inglaterra o seu país faz fronteira com a Inglaterra? E ele dizia, calmamente, sem perder a compostura, que a Inglaterra era uma ilha e, portanto, fronteiras não tinha. E eles riam-se muito, os funcionários, mas mais tarde voltavam a fazer a mesma pergunta. E era uma China um bocado, nesse aspecto, desconcertante, mas ainda assim muito atual em muitas observações que ele faz. Ele tem mais valor até porque há um Frei Alexandre de Gouveia, um homem de outro tempo, neste caso do século XVIII, que chegou a ser bispo de Pequim, bispo católico de Pequim, da pequena comunidade católica de Pequim, que ele dizia que na Europa mente-se muito a respeito da China. Não sei se ele estava a referir ao seu compatriota Fernão Mendes Pinto, mas não interessa. A ideia de que na Europa mente-se muito acerca da China. Provavelmente a palavra mentira não é bem assim, mas tudo o que se diz sobre a China, de bem ou de mal, está certo. E cada viajante traz a sua narrativa, focando um aspecto ou ignorando o outro, como diz o livro que vai ser também apresentado hoje aqui, às vezes as sombras aqui iluminam mais do que a própria luz. E o Condarnoso dá-nos um retrato minucioso do que é a China, da evolução que teve, de como está organizada, e sempre com... Ele não gosta de Pequim, tem, aliás, diz que é das cidades, mais, posso ler textualmente o que ele diz, que considera Pequim a mais porca, a mais nojenta, a mais infecta de todas as cidades do mundo, com ruas de uma tristeza desoladora e imundícies aglomeradas através de séculos. Mas depois ele diz outra coisa, que essa podia ter sido escrita hoje ou ontem. A China é tão grande que no seu vastíssimo território há lugar para todas as nações e todas as atividades. Num futuro não muito remoto, é de esperar que todos os portos estejam abertos ao comércio. Logo que tal suceder, a China tornar-se-á um mercado de todo o mundo. Isto é escrito no final do século XIX. Tornou-se o maior mercado de todo o mundo e também o maior fornecedor do resto do mundo. Mas isso era um bocado ainda mais difícil de prever. Portanto, é um homem que tem uma escrita bastante elegante, lê-se muito bem e é de facto uma jornada na história, volto a repetir, na história da literatura portuguesa de viagens. É de facto um livro delicioso de ler. Parabéns ao Francisco José Viegas por ter empreendido por ter trazido para os dias de hoje esta raridade. E melhor que eu, a minha profissão é ouvir, não é propriamente falar, melhor que eu, a leitura do livro dirá, e verão que não é uma inevitabilidade que só se diga mentiras acerca da China. Queria só agradecer a vossa presença, agradecer também o convite para estar mais uma vez aqui em Macau, agradecer ao Ricardo este trabalho magnífico e só completar ou acrescentar, perdão, duas coisas que o António disse. Em primeiro lugar, agradecer ao António porque foi
Eu já lhe disse isto, ele não acredita, e portanto tenho que dizer com testemunhas. É uma figura inspiradora e foi muito inspiradora para o trabalho de edição do livro do Condornoso, porque eu vi sempre o António como uma espécie de decano português em Pequim, e portanto isso foi muito especial para mim, poder conhecer o António através deste diálogo. A gente trocava mensagens por causa dos livros dele e por causa dos Renato de Xangai, de que vamos falar a seguir. Mas quando eu lembro-me de uma coisa que foi a mais inspiradora de todas, foi quando eu disse: António, sabe que eu acho que gostava mesmo era de publicar o Arnoso, e o António respondeu: você está tramado. E eu disse: pronto, ok, então isto pode fazer-se. E foi muito bom. A história do contacto com o Condornoso para mim começou numa fotografia, como todos sabem, a fotografia do Eça de Queiroz com a cabaia, não é? A cabaia do Eça de Queiroz foi oferecida pelo Condornoso no regresso da viagem a Pequim. E aquilo que me fascinou no livro foi uma coisa levar à outra, não é? A fotografia da cabaia o discurso, o texto do Eça sobre a cabaia levou-me ao Condornoso. Aí eu comecei a ver quem era o Condornoso, quer dizer, pronto, nós sabíamos da nossa formação escolar que o Condornoso tinha publicado no ano anterior, justamente a ter feito esta viagem, em 1886, tinha publicado os contos Os Azulejos. Há 2 ou 3 contos que são interessantes, mas o mais interessante é o prefácio, na verdade, do Eça de Queiroz. Mas nós nunca tínhamos, quer dizer, eu não conheço ninguém que tivesse lido o Azulejo, o livro, não é? Não conheço mesmo as pessoas, e tal, o Eça de Queiroz fez o prefácio ao Azulejo, mas ninguém leu o Azulejo. Eu li o Azulejo, garanto, tem 2 textos que eu acho, que 2 dos contos são interessantes, mas é uma figura da época, não é? Quer dizer, é um dandy, é um tipo cultíssimo. Ele, ao longo da viagem, fala dos restaurantes franceses de que se recorda, não é? Vai no barco, no Auschwitz, e pensa nos restaurantes franceses. Ele cita alguns chefes franceses, inclusive cita um que tem uma vinha num sítio em França chamado Macau. Justamente, encontra-se com personagens a que ele não dá importância, que é o almirante, que vai ser o ministro da Defesa japonês. Estava aqui um japonês e tal. Ele encontra-se com imensa gente. Por exemplo, ele encontra-se com o maior produtor mundial de chocolate em França. Ele estava ali um tal coisa. Mas quer dizer, ele não dá muita importância porque, de facto, para ele aquilo é o mundo dele, não é? O grande dietista que ele encontra em Saigão, e depois, de repente, há coisas, não é? Que é aquilo que eu gosto neste tipo de trabalho, que é uma coisa leva à outra. Eu, de repente, vejo que ele está em Adam e ele fica no Hotel Universo, Hotel de Univers, em Adam, e eu disse: espera, mas há uma coisa que eu me lembro. E acabo por chegar à conclusão de que por alguns meses ele não se cruzou com o Rambo, não é? Que esteve lá naquele hotel, e vou à procura de uma fotografia que eu me lembro de existir, uma fotografia do Rambo na escadaria que ele próprio refere. E portanto isto para mim foi um trabalho divertido. Além de ter este lado divertido, teve o outro lado que foi mais enfim, mais complicado, que foi a atualização da ortografia, especialmente tendo em conta as questões de antoponímia e toponímia, que levaram, ele refere uma rua, nós não sabemos que rua é aquela, e portanto é preciso ir consultar o mapa do século XIX, o mapa de Pequim do século XIX, ver como é que a rua foi sendo chamada ao longo dos anos até chegar à designação atual. Enfim, foi também divertido e dava um belo serão. Agora, há uma coisa que é espantosa. Há 2 coisas que eu gostava só de vos deixar. Uma é a passagem por Macau. Ele passa 5 dias em Macau, faz essa viagem, Marselha, Port Sudan, no Suez, passa por Adam, o António já falou desse percurso, não é? Singapura, Saigão, Hong Kong, vem a Hong Kong muda de navio, deixa o Auschwitz e vem no Ponte de Lima, é recebido pelo então governador de Macau, vem passar 5 dias em Macau, e o encontro dele com Macau é uma espécie de encontro, quer dizer,
o Condornoso em Macau é como eu em Ponte Lima, quer dizer, ele vai, para ele é tudo, está ali no adro da igreja, não é? E é um encontro um bocadinho festivo, embora tenha algumas passagens divertidas, eu não posso evitar não vos ler só meio parágrafo, que é delicioso. Ele escreve muito bem, ele tem passagens muito boas. Se é certo que das senhoras de Macau se não pode dizer que sejam verdadeiras belezas, na estúpida e estreita acessão desta palavra, é certo também que nos encantam com a lânguida morbidez do seu triste olhar magoado. Toda a macaísta, sem exceção, pode dizer-se, tem as mãos e os pés bonitos. Sabem-no tão bem que na rua, e principalmente aos domingos à saída da missa, mesmo aquelas que usam sempre o dó, e são muitas, encontram maneira de se envolverem nele por forma a deixar ver o pé e a mão, o que não é fácil. Tem algumas passagens divertidas e depois é fantástica de facto a chegada a Pequim. Ele apercebe-se, tem acesso às críticas ao cerimonial, quer dizer, ele apercebe-se da decadência, não é? Da dinastia de Qing, e termina o livro de uma forma maravilhosa. Por um lado, com esta citação que o António fez sobre o futuro da China, e por outro lado com uma cena maravilhosa. Ele está no último jantar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e há um alto dignatário do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês que a certa altura fica a olhar para ele, não é? E quer saber que peça de vestuário é aquela, não é? Ele conta isto no livro. Portanto, durante algumas linhas, nós somos... ele dá-nos aquela descrição, não é? Que é o Condornoso tem que mostrar as cerolas ao funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. É absolutamente delicioso. Deixem-me só dizer que a citação do Essa de Queiroz não é por acaso, é porque, de facto, quer o Condornoso, que percebeu o que estava a acontecer, quer dizer, ele não compreendia a China, mas sabia que existia qualquer coisa, não é? E esse qualquer coisa já é um avanço para a literatura da época. E o outro texto que fica aqui pendurado é o texto Essa de Queiroz, que é um texto que ele escreve para um jornal brasileiro, e depois isto aparece publicado na sua correspondência, enfim, nas suas correspondências jornalísticas, que é um texto sobre a China e o Japão. Um texto absolutamente maravilhoso, onde o Essa diz que, de facto, não é só a China abrir os portos, não é? Não é só abrir os portos ao comércio, é o papel do chinês, da cultura chinesa e da China propriamente dita. E aí a visão do Essa de Queiroz foi particularmente profética e há uma exceção na literatura do preconceito europeu sobre o assunto. Para mim foi muito divertido fazer as jornadas pelo mundo, e é das coisas mais felizes estar em Macau a falar do livro, ainda por cima na companhia do António, a quem eu agradeço sempre a sua presença tutelar. E agora vamos falar do livro do nosso amigo. Olá, boa tarde. Antes de passarmos só a falar do livro de Fernando Sobral, não é? Mas antes de passarmos a isso, eu gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento, que acho que é necessário em relação ao que tenho estado a ouvir e a falar. E que este livro do Condornoso, tal como aquele famoso texto do Camilo Peçanha sobre a China, que é considerado até insultuoso aos chineses, etc., o que é que eles estão a descrever realmente? E é curioso nós vermos que os portugueses já tinham descrito muito a China e, sobretudo, descreveram-na no século XVI e XVII. E as descrições da China eram quase de um país utópico. Voltaire ficou maravilhado com aquilo que era descrito da China, porque era a meritocracia para o acesso ao poder, em vez de ser a linhagem de onde se vinha, etc, etc. A China era um país claramente superior à Europa no século XVI e XVII. Quando chegamos aos finais do século XIX, vemos um país completamente destruído, recitado pelos mesmos europeus. O que é que se passou, entretanto? Nós
Passou-se a Revolução Industrial, passou-se a destruição da China e a divisão da China pelas 8 potências. Há um famoso cartoon, não é? Que é as 8 potências, que incluíam a Áustria, o Japão, a Rússia, a França. Acho que Portugal não estava lá, felizmente. Não está. Não, nós não tínhamos. Macau era uma gota d'água no oceano da roubalheira que andava a ser feita na altura. Portanto, é preciso ver que esta China destruída, que é estas ruas de Pequim sujas, não é? Este nojo, esta falta de respeito pela vida humana, que na altura era muito descrita pelos autores europeus sobre a China. Por exemplo, estou-me a lembrar também do Octave Mirbeau, que tem um dos meus livros favoritos, que é O Jardim dos Suplícios, que se passa em Cantão, e que é uma descrição de selvageria brutal, ao mesmo tempo refinada, uma selvageria refinada, por assim dizer, porque é uma descrição de torturas que são feitas numa prisão que é um jardim. É uma coisa maravilhosa. Mas que, pronto, o que nós temos que compreender é que estávamos de facto num momento da China em que as potências europeias tinham exaurido tudo o que havia para exaurir e ainda queriam mais, portanto, e ainda estavam, digamos, situadas mesmo no terreno a tirar da China tudo o que podiam, e estávamos também perante a decadência total da dinastia Qing, que entretanto também estava a ser altamente contestada interiormente, nomeadamente, como vocês sabem, pelos Han, porque os Qing eram manchus, não é? Portanto, e apesar de tudo, de toda a sua adaptação à China, nunca conseguiram realmente convencer a grande maioria da população que eles é que deviam estar no poder e que os Han não podiam estar no poder. Portanto, as seitas, tudo isto contribuiu de forma radical para a miséria chinesa, que é descrita pelo Condornoso, pelo Repsanha, etc. Portanto, acho que esta ressalva é importante, e realmente a China só conseguiu reerguer-se novamente, eu penso que a partir dos anos 80 do século XX, depois de muitas coisas que aconteceram durante esse século XX, incluindo os massacres japoneses, etc., a China só consegue realmente voltar a ter um papel no mundo como tinha anteriormente. Eu não sei se vocês sabem que no século XVI e XVII, por exemplo, o PIB da China era 6 vezes superior ao PIB de toda a Europa. Portanto, só assim para comparar a grandeza dos países ou das civilizações, se quiserem, e porque é que elas depois caem e se voltam a erguer. Agora, passando aqui ao Fernando Sobral. Foi fantástico na minha história de editor, de um jornal, nomeadamente Hoje Macau, que eu tenha um dia recebido um contacto do Fernando para me perguntar se podia, como se fazia antigamente nos jornais, ir publicando um folhetim, uma história. Portanto, todas as semanas saía uma parte dessa história. Eu, que tenho uma concepção de jornalismo que tem muito pouco a ver com o que se passa hoje, em geral, no mundo, acho que é mais importante já formar do que informar. Portanto, disse logo que sim, para mim era uma honra e um prazer que o Hoje Macau pudesse ir publicando o livro do Fernando, que era sobre Macau, ainda por cima, portanto passava-se nos anos 20 do século XX, que é uma altura de facto excepcional, se tivermos em conta o caos em que o mundo andava, mas era um caos de algum modo positivo, porque tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e as pessoas queriam, como sempre que acaba uma guerra, não é? Querem amar, querem se divertir, querem viajar, querem estar umas com as outras. Há uma certa esperança quando acaba a guerra, não é? Isso é uma coisa. Vamos lá ver se desta vez também há, quando acabar a guerra. Ou se ainda há mundo quando acabar a guerra, para haver esperança. Portanto, imediatamente eu disse que sim, o livro começou a ser publicado, depois acabou por ser editado. E é um livro muito interessante, quer dizer, se é esse livro que estamos a falar, é um livro muito interessante para nós portugueses que estão em Macau, porque nos relata, digamos, o bas-fond do que se passava aqui em Salvador, obviamente com personagens ficcionadas, algumas delas de difícil realidade para quem conhece Macau. Porque pronto, os ocidentais têm sempre assim uma visão romântica de Macau, uma coisa que, por exemplo, nunca percebi, porque é que os portugueses arranjam sempre uma chinesa, uma mulher, que controla as seitas todas em Macau? Nunca percebi porque é que há de ser uma mulher, porque na realidade eu nunca ouvi falar nisso na história de Macau. O Ricardo, a pirata, por amor de Deus, não é bem a mesma coisa.
Mas pronto, já o dragão de fumo, não é? Também era uma mulher que controlava as seitas, aqui também. Enfim, acho que a fantasia dos ocidentais, quando projetam os seus fantasmas no Oriente, é maravilhosa. Eu não sou contra, sou a favor. Eu acho que nós devemos projetar ainda mais os nossos desejos no Oriente e fazer do Oriente uma ficção onde podemos nadar, nos divertirmos, fazer o que nós quisermos à medida dos nossos desejos recalcados ou realizados. Neste caso, eu acho que são mais recalcados. O que é muito engraçado. Pronto. Depois, a figura dos macaenses também é como, digamos, entre os dois mundos, e ao mesmo tempo a história que se estava a passar aqui em Macau, tudo isso está num romance que é fascinante do Fernando. E pronto, e acho que é muito bom que este tipo de romance seja escrito sobre esta terra que está muito esquecida em Portugal, na verdade. Portanto, eu penso que os jovens que andam no liceu nem devem saber o que é Macau, sinceramente. Há muita vergonha da parte dos portugueses de contarem a pequena história daquilo a que eles chamam os descobrimentos. E a pequena história é feita de pequenas pessoas, não é do Vasco da Gama, nem do Afonso de Albuquerque, nem não sei o quê. A pequena história é feita ali do Fernando de Coloane e do Santos da Taipa e de outras pessoas assim, que é quem cá fica e mantém as coisas vivas, não é os governadores que vêm tirar daqui dinheiro para as suas vidas privadas. Não. São as pessoas que têm vidas reais nos sítios. E esses é que são os verdadeiros construtores da presença lusófona no mundo. E esses não são odiados pelos locais, pelo contrário, normalmente estão bem integrados e fazem parte da sociedade, embora mantenham os seus costumes à parte, etc. E é essa pequena história que eu acho que faz muita falta ser contada também nos nossos liceus, às nossas crianças, coisas extraordinárias que de facto essas pessoas ditas pequenas fizeram e que ainda hoje existem e que estão na Ásia e que precisam de ser faladas e redescobertas. Por isso, estes romances, se nos podem trazer novamente a atenção dos lusófonos para este lado do mundo, são sempre bem-vindos e é sempre uma honra poder publicá-los e falar sobre eles. E agora passo a palavra ao Francisco outra vez, que é o... Eu tinha uma relação com o Fernando desde o início dos anos 90, trabalhámos em alguns jornais juntos. O Fernando tinha uma característica, era a primeira pessoa a chegar à redação, porque ele chegava por volta das 8 da manhã, quando quase toda a gente estava ainda a dormir, e portanto, quando o pessoal começava a chegar à redação, ele já tinha despachado os textos todos e já tinha tramado a vida a toda a gente que ia chegar, não é? E isso era muito divertido porque não condizia com a figura do Fernando, para quem o conheceu. Eu trabalhei com ele num jornal ou outro, mas sobretudo depois em alguns projetos de televisão e depois, a certa altura, fui surpreendido, não pela morte do Fernando, mas pela existência também do livro do Fernando, que o Carlos ia publicando em folhetins. E nós publicámos o Jogo das Escondidas, em livro, exatamente um ano depois da morte do Fernando. A Cristina Azedo, a companheira do Fernando, deu-nos o original conforme ele o tinha deixado uma semana antes de morrer, e foi esse o texto com que nós trabalhámos, e quisemos fazer do livro uma pequena homenagem ao Fernando, publicando a lista completa dos livros, escolhendo uma capa que achámos que o Fernando ia gostar. Foi uma homenagem ao Fernando. E Macau e aquilo que nós em Portugal chamamos o Oriente foi
foi um território importante, foi um momento importante na vida do Fernando Sobral. Quando ele descobriu que estava doente, antes disso, e o papel que teve na sua recuperação e que teve também na descoberta de um outro modo de vida. Isso foi decisivo para o Fernando. Aquilo que ele escreveu no Jogo das Escondidas, retomando esses pequenos personagens, como dizia o Carlos, era o trabalho que ele também já tinha feito no Navio do Ópio, no Segredo de Hidroavião, no Elville, Ela Cantava Fados, que eram romances em que ele apanhava as pequenas pessoas do Bafon, as pequenas pessoas que tinham uma característica comum em Macau. Eram os perdidos da vida, eram pessoas perdidas, e eram tão perdidas que não tinham nada a perder. Não é? E isso foi decisivo, essas personagens foram absolutamente marcantes na vida do Fernando e na vida deste livro, que eu espero que gostem, porque é não só uma exceção na chamada literatura portuguesa contemporânea, porque não há muita gente a escrever sobre Macau, não há ninguém, na verdade, a escrever sobre Macau como romancista, e o Fernando escolheu essa via original, não é? para fazer literatura. E uma bela homenagem ao Fernando e aos portugueses, aos pequenos portugueses que ficaram em Macau, é ler O Jogo das Escondidas, que de facto é uma revisitação desses anos 20 e anos 30 do século passado, que acho ainda é o nosso século. Ainda estamos nesse século, sempre com uma pinta de nostalgia e de ironia ao mesmo tempo, que era aquilo que fazia a graça também desses livros do Fernando. Eu espero que gostem. Como editor, para mim foi um momento triste, porque sabia que o Fernando tinha partido, e foi um momento de entusiasmo, porque era preciso prestar aquela última homenagem ao Fernando Sobral. Francisco, posso fazer uma pergunta? Falam aí de uma coisa que me parece importante, porque noto que existe na nossa escrita, na nossa literatura, que é a nostalgia desse tempo. Porquê? Porquê é que acha que existe essa nostalgia? É insatisfação com o presente, ou realmente o passado era mesmo mais interessante? Porque se não existisse nostalgia, também não existia literatura. A literatura vive quase em absoluto da nostalgia, mesmo quando é uma literatura demasiado feita pelo presente, ou com o presente, e às vezes contra o presente. É uma coisa que é marcada pela nostalgia de um tempo ideal. No caso do Fernando, só para situar isto, no Fernando, há dois aspectos particulares. Ele ter escolhido Macau como cenário dos seus livros. Dois, ele ter escolhido aquele tipo de personagens. E de alguma maneira, para quem não conhece a história de Macau, que é uma coisa que acontece com 99,9% da população portuguesa, não é só dos miúdos de liceu, não é? Ele tenta de alguma maneira explicar, ele não tenta explicar, que é uma grande vantagem, não é? Ele não tem essa tentação pedagógica, que eu acho que é o pecado mortal da literatura portuguesa, que é o escritor enquanto pedagogo, explicando como o que aconteceu no 25 de Abril, o que aconteceu no 5 de Outubro, o que aconteceu num orgasmo mal conseguido, etc, etc. E, portanto, o que o Fernando faz é mostrar, é contar histórias passadas nesses anos 20, 30, 40, que eram anos decisivos para Macau, em que Macau podia ter escolhido outra coisa.
não é? É um tempo decisivo que vai desde a queda do Padrão de Ouro até a nossa guerra do ópio, e o Fernando escolhe esse período, e é um momento particularmente importante da relação de Portugal e da literatura portuguesa com Macau, coisa que nós não tínhamos, não é? E continuamos a não ter, que é outro dos nossos grandes problemas.